O presidente norte-americano proíbe a importação do petróleo russo, lembrando que o preço do barril encosta a $130, hein, Kalina? Pois é, a Joe Biden ainda disse que defender a liberdade tem um custo, que republicanos e democratas concordaram em fazer isso, essa punição, essa sanção aí contra a Rússia, proibindo a importação de petróleo da Rússia. Isso porque as famílias americanas estão sendo prejudicadas, já que aumentou o valor da gasolina na bomba para eles também, e que farão de tudo para proteger e preservar as famílias americanas. Disse também que mais de $1 bilhão já foram enviados à Ucrânia, armamentos e equipamentos estão sendo entregues também à Ucrânia e que o país não será uma vitória de Putin, que se não impedirem de Putin avançar, o custo para a liberdade do mundo será muito grande, Daniel. Sem dúvida alguma, inclusive o presidente norte-americano disse que o país está preparado para receber refugiados da Ucrânia e também ele mencionou a questão econômica e financeira, tanto que ele até chegou a dar um exemplo, né, que 1 rublo, que é a moeda russa, caiu abaixo de 1 centavo norte-americano. Ele destacou e enalteceu também as atitudes de várias empresas norte-americanas que suspenderam as operações em território russo, como, por exemplo, a Apple. Ele também mencionou as empresas administradoras de cartões de crédito, como, por exemplo, a Amex, a Visa e a Mastercard. Mas ele, como bem lembrou a Kalina, ele disse que essa crise que envolve a questão do petróleo já impactou severamente o mercado norte-americano. Ele disse que os valores estão subindo muito, mas por conta disso, ele está liberando estoques de barris de petróleo para mexer, para equilibrar essa balança. Enfim, ele também mencionou que preços nas mais diferentes áreas estão subindo, mas eu achei muito importante, viu, Kalina, Marco Antônio, um recado que ele acabou compartilhando com as empresas de todo o mundo. Ele falou que agora não é o momento de buscar lucros, de aumentar os preços. Então, um claro recado aí para que todas as empresas entendam essa dinâmica, para que colaborem nesse processo de recuperação. Marco Antônio Costa, comentarista do Grupo Jovem Pan. Quais são suas impressões em relação ao pronunciamento de Joe Biden? O grande receio agora, Daniel, é a respeito de quais soluções serão encontradas por Joe Biden no que se refere à autossuficiência energética dos Estados Unidos alcançada durante o governo Trump. Por quê? Porque ele tem indicado, ele tem dado alguns sinais de retomar aí canais de tratativas aí com Venezuela, com o Irã. Então, quer dizer, uma coisa é você ter uma estratégia, né, e de usar a autossuficiência energética do país, desregulamentando temas relacionados a fracking, também trabalhando com a desobstrução do Keystone Pipeline. Tem várias questões aí que o governo atrapalhou e acabaram gerando a retomada aí dessas importações da Rússia. Então, esse ponto é importante colocar porque ele está sendo muito cobrado pelos republicanos a respeito dessas tratativas que ele está retomando com Venezuela e com o Irã, a respeito de temas que são muito sensíveis. E a gente está falando de países que não são democráticos, não são flor que se cheire no âmbito internacional também. São países complicados, ditaduras perniciosas e que têm, sim, sufocado todo o elemento democrático regional e local. Outro ponto importante, Daniel, que eu acho importante frisar pelo menos, o que um estadista, o que um membro do governo, o que qualquer político tem a ver com o lucro que uma empresa tem? Sabe, eu odeio essas declarações politicamente corretas, que tem essa conotação politicamente correta, mas que não tem absolutamente nada a ver com o empresário. Sabe, o empresário, pelo contrário, o empresário tem amargado problemas de supply chain nos Estados Unidos, problemas da inflação americana, problemas ocasionados em virtude das políticas e da maneira como o Joe Biden tem se comportado.
Então, ele querer discutir margem de lucro, tá que nem o Dória, na época que ele era prefeito de São Paulo, falando que ia cobrar ISS de empresa de streaming, falando de lucro. Vou determinar que vai ser tirado e não vai aumentar. A gente vai cobrar ISS e não vai aumentar o valor do Netflix. Sabe, é tão patético esse discurso, e é bom retomar isso daí, porque político não tem nada que se meter em lucro de empresa, ele tem que ficar no lugar dele e fazer a política pública de acordo com a competência que o cargo dele tem, e só. Ele vai além do cargo dele quando ele começa a falar de lucro de empresa e como que a empresa tem que agir diante de um cenário mundial bem complexo e bastante problemático, aí não só para os Estados Unidos, para o Brasil também. Pois é, então, para você que está sintonizando agora na rede Jovem Pan News, há pouco fez um pronunciamento o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e anunciou uma nova sanção. Estados Unidos não irão mais importar petróleo da Rússia, uma forma de punir o país por ter invadido e estar atacando a Ucrânia. E Biden disse que defender, no começo dessa invasão, disse a Putin, um recado a Putin, que defender a liberdade tem um custo. Então, este é o pior custo, a pior punição que os Estados Unidos poderiam fazer à Rússia, que republicanos e democratas concordaram em fazer isso, já que a guerra de Putin, como ele mesmo diz, está prejudicando famílias americanas, já que aumentou o valor da gasolina na bomba. Bom, Marco, eu te faço uma nova pergunta. A gente sabe que a Rússia, na verdade, é a maior exportadora mundial de petróleo e gás natural e que o preço do petróleo já está nas alturas. O que prever a partir de agora é lógico, o Brasil também deve sofrer com isso. Sem dúvida, Kalina, o Brasil vai sofrer bastante com essa oscilação, com essa elevação de preço do barril do petróleo. Tem algumas propostas, a principal seria a desoneração, outra proposta esdrúxula de um deputado federal petista, sindicalista, que não tem a menor ideia do que ele fala quando fala de economia, que envolve a criação do fundo, que é a coisa mais risível, bizarra, que não dá para apoiar, quer dizer, não dá para apoiar em qualquer sentido. O fundo é fomentado, é financiado com que dinheiro, Kalina? Com dinheiro público. Existe dinheiro público? Não, é dinheiro do contribuinte. Não é dinheiro que brota da terra, que vem do nada. É dinheiro do povo brasileiro. E daí você coloca mais um burocrata para gerir mais um fundo que vai ser destinado a compensar as altas do valor do barril do petróleo no âmbito internacional. Ah, que legal. E daí vai ser do interesse desse burocrata colocar mais ou menos dinheiro a depender da situação eleitoral dos seus amigos, da situação eleitoral do seu grupo político. Então, é uma bobagem, assim, que não dá nem para levar a sério um projeto desse. A hora que eu escuto na mídia isso daí ser veiculado, me dá frio na espinha. Outra coisa, não só desoneração fiscal, mas o debate primordial quando se fala em petróleo é a nossa autossuficiência energética e a capacidade que a gente tem de abrir o mercado no Brasil por meio da privatização da Petrobras e da abertura para novos players aí internacionais. Legal, vamos conversar a partir de agora com o professor visitante na Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, que neste momento está em Toulouse, na França, e traz também, claro, uma percepção de como está o conflito, como está sendo visto o conflito aí na Europa. Professor, muito obrigado pela gentileza em nos atender aí na França. O prazer é meu. Perfeito. Professor, há pouco nós transmitimos o pronunciamento do presidente norte-americano Joe Biden. Ele anunciou o fechamento, então, dos portos norte-americanos para a importação de petróleo russo. Dentre várias coisas, ele disse que quer aumentar a pressão contra a máquina de guerra de Vladimir Putin. Ele fez um raio-x da situação, também disse que os Estados Unidos estão sendo muito impactados, mas que o país está totalmente solidário à questão da Ucrânia e que democratas e republicanos sabiam disso, inclusive falou dos valores que foram aportados para ajudar a Ucrânia. Enfim, eu gostaria de escutá-lo em relação a essa nova sanção imposta pelos Estados Unidos à Rússia, e uma sanção que pode mexer muito com a dinâmica do mercado internacional de petróleo, não é? É verdade, você sabe que toda alteração de preço de petróleo, toda movimentação nesse sentido,
é ruim porque ela prejudica justamente o processo de recuperação das economias pós-pandemia. Então, essas medidas que o presidente Biden está adotando, de fato, podem aí ter um impacto negativo. Mas não se esqueça de uma coisa importante aqui nessa história toda, que é justamente o fato de que os grandes prejudicados nessa história toda e que estão começando a se dar conta dessa situação são, de fato, os europeus, porque eles precisam da Rússia para contar com ela com relação ao petróleo, ao gás natural e ao carvão. Em nenhum desses três casos existe aí um fornecedor que possa instantaneamente começar a fornecer para os europeus. E é importante de pensar é que aqui na Europa já se conversa, já se comenta a respeito do próximo inverno. Não deixe, porque já está chegando ao fim. Então, sanções agora podem até funcionar, mas você não tem uma forma de alterar o cenário, de alterar o quadro em razão do curto espaço de tempo para resolver essa situação toda. Então, os Estados Unidos são afetados pela situação com a Rússia? Mais ou menos, porque o nível de comércio internacional dos americanos com a Rússia não é tão grande assim. Mas a Europa é uma complicação e as sanções que o presidente Biden anuncia, com certeza, tem um impacto grande no mercado de petróleo, mas para os europeus passa a ser uma preocupação também. Oi, professor, boa tarde para o senhor, muito bom falar mais uma vez aqui com a gente no Headline News. Bom, outra coisa que chama atenção, né, professor, o senhor bem disse que quem sofre são os europeus. Biden abriu diálogo com Maduro, pois é, com a Venezuela pelo petróleo venezuelano, né? Vai retirar aí, talvez retirar sanções, começou a negociar com a Venezuela para tirar sanções da Venezuela e negociar o petróleo venezuelano. A gente percebe como as coisas começam a se movimentar dentro de uma guerra, né, professor? Coisas que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Não, e esta guerra está fazendo companheiros pessoas que têm aí uma história complicada, né? Os Estados Unidos têm uma história complicada com a Venezuela nos últimos anos, embora, se eu não me engano, não tenha cessado de comprar petróleo venezuelano, né? Mas o fato é que toda aquela história da colocação do Guaidó, do reconhecimento do Guaidó como presidente da Venezuela, deveria ter deteriorado muito o relacionamento. E não podemos esquecer, aí, Carolina, que a Venezuela foi um dos países que apoiou a Rússia nessa história toda. Então, você começa a entender aí o jogo de interesses que existe por detrás disso, e o que menos prevalece aí justamente é a questão ideológica, ou até mesmo a própria situação da guerra na Ucrânia, mas os interesses de cada país. E veja, a Venezuela, parceiro da Rússia, comprou uma quantidade enorme de equipamentos. Se aceitar a negociação, os russos deveriam ficar preocupados com aquilo com os parceiros que eles fizeram. E mesmo os Estados Unidos, com relação às sanções que foram impostas à Venezuela, deverão reconsiderar aí o seu relacionamento para tentar melhorar a situação. Então, esta que é a questão desta guerra que a gente vai observando. De repente, alguns interesses ou coisas que a gente imaginava que não seriam possíveis passam a se tornar realidade. Agora, Marco Antônio Costa, gostaria de escutar. Os países europeus poderiam tomar a mesma atitude de Joe Biden? E na sequência do seu comentário, por gentileza, uma pergunta para o professor Marcos Vinícius. Boa tarde, professor Marcos. Daniel, nesse caso, eu entendo que o Trump alertava, e eu vou retomar isso daí, porque ele era demonizado e o pessoal tirava sarro dele quando ele falava sobre isso na ONU. O Trump falava diretamente, tem discurso dele falando da Alemanha, falando: vocês estão dependentes do gás russo. Vocês e vários outros países da Europa estão dependendo de país que não é amigo. Então tomem cuidado com isso. E o pessoal tirava sarro, dava risada, achava que ele era conspiracionista o tempo todo. Então, fizeram um pouco caso das declarações dele. Outra coisa, tem tweet recente, inclusive do Elon Musk, falando sobre a importância de ser retomada a implantação da energia nuclear ao redor do mundo. É uma energia limpa e hoje a gente tem tecnologia suficiente para torná-la muito segura. Esse é um ponto que eu acho bastante relevante, professor. Queria ouvir você a respeito disso, porque os países europeus, eles têm agora tomado alguma iniciativa para voltar à militarização dentro do padrão estabelecido pelo Tratado da OTAN. E com relação a essa dependência energética, tem que voltar
aos cancelamentos que eles fizeram de várias plantas nucleares e retomar essas atividades. O senhor concorda? Eu acho aí, Marco Antônio, que você precisa fazer retroceder no relógio, né? Porque a energia nuclear, que de fato é a mais limpa de todas, ela sofreu uma demonização nos últimos anos, nas últimas décadas, particularmente depois de Fukushima e de Chernobyl, mas Fukushima principalmente, e aí houve o descomissionamento de uma série de usinas, inclusive na Alemanha, né, que passou aí a adotar o tema da economia verde. E o que nós vemos na questão da energia verde é que ela não é suficiente para abastecer as necessidades que o país tem. Então, é uma tecnologia em evolução. E toda essa demonização que passou na questão da mudança climática também alterou muito esse processo na busca de uma solução alternativa que não tem a capacidade de fornecer suficientemente energia necessária para o processo de desenvolvimento econômico dos países. O resultado é que, por exemplo, a França já há algum tempo determinou que retornaria aí a renovar o seu programa nuclear. A França é um país que acha que 90%, mais de 90% da sua energia é nuclear. A Alemanha não. A Alemanha vem no processo contrário, justamente dessa toada de meio ambiente, na questão de mudança climática, vem aí buscando uma energia mais verde, só que isso não é suficiente para abastecer a Alemanha. Então, os europeus estão sim vendo isso. Eu me lembro que alguns anos atrás, o próprio Reino Unido anunciou que retomaria o seu programa nuclear, acho que com a construção de uma usina, inclusive feita por chineses. Então, o fato é o seguinte: quando você cresce economicamente, você precisa de energia, e essa energia precisa ter uma fonte. O problema da energia nuclear é como avião: quando funciona, tudo ótimo, mas quando explode, tem problema. E o grande desafio da energia nuclear é justamente o que você faz com o detrito, né? O que é gerado, onde é que você coloca, por quanto tempo você armazena, se isso não vai virar aí um possível armamento nuclear, que é uma realidade. Agora, o problema todo, e aí você mencionou o presidente Trump, é que ele já vinha vendendo a história de os europeus consumirem o gás americano, esse tipo de coisa. O grande desafio, e por essa razão eu entendo a razão de eles terem mantido a Rússia, é que o preço do gás da Rússia é mais barato. Em segundo lugar, até que os oleodutos já estão prontos, já foram feitos, já foi feito um investimento nesse sentido. E as áreas onde eles poderiam obter gás natural são muito complexas. Você traria do Oriente Médio? Bem, aí você tem que estar envolvido na questão do Oriente Médio, que os americanos queriam pular fora, justamente na época em que Barack Obama era o presidente. Quando os Estados Unidos desenvolvem a tecnologia do petróleo de xisto, a primeira coisa que eles quiseram abandonar foi o Oriente Médio. E o pessoal da região reclamou muito desse desengajamento do Barack Obama. A outra região que você poderia trazer é da Argélia, mas aí você tem que fazer com que o oleoduto passe pelo Mediterrâneo, e você tem aí também que passar por outros lugares, tem que passar pela França, é um negócio muito complicado. Então a relação toda de alternativa é muito complexa e vai demorar, qualquer coisa que for feita, vai demorar pelo menos 10, 15 anos para começar a funcionar, enquanto que a solução russa já está aí implantada há muito tempo, né? E os russos fornecem gás para a Europa desde a Guerra Fria. Professor, quero chamar a atenção da nossa audiência, porque a qualquer momento está prevista para as 14h, aí o Zelensky, Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, lógico, ele fala ao parlamento britânico por uma videoconferência. Então fiquem atentos que a qualquer momento a gente pode interromper a nossa programação para entrar ao vivo. 13h56. Bom, estamos com o Luiz Kawaguchi, que é o nosso colaborador que fala diretamente da Ucrânia, Lviv, cidade de Lviv. Ele tem uma pergunta para fazer ao professor Marcos Vinícius, que por sua vez fala da França. Luiz, a sua pergunta. Boa tarde, professor. O presidente Biden falou sobre transição energética. Ele falou que os países, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, eles têm que fazer uma transição energética para energia limpa, para não depender mais do petróleo russo, por exemplo. Só que a gente sabe que o processo de transição energética, ele é complexo, ele não é simples. A última crise energética, aí no ano passado, já mostrou
que a energia limpa não conseguiu substituir totalmente os combustíveis fósseis. E é importante, o presidente Biden também anunciou que vai liberar 60 milhões de barris da reserva estratégica do governo americano para tentar controlar o preço do petróleo. A OPEP, por sua vez, que são os países produtores de petróleo, muitos deles ali no Oriente Médio, eles falaram que vão aumentar só em 10% a sua capacidade de produção. Quando o governo americano ele sinaliza para Venezuela, ele sinaliza para o Irã, será que, na verdade, ele não está querendo dar um recado para a OPEP começar a aumentar a sua produção? Falar, olha, se vocês não aumentarem a produção, a gente vai para o Irã, a gente vai para a Venezuela. A Venezuela também é membro da OPEP, mas não seria uma pressão do governo americano para a OPEP aumentar a sua produção? O governo americano pressiona sempre, nesse caso, principalmente pelo fato de que ele se encontra com uma situação complexa na questão inflacionária. E você vai lembrar no discurso da União que ele falou que tomaria as medidas que fossem necessárias economicamente, mas que tentaria poupar a população com relação às suas consequências e com relação aí à questão do petróleo e da inflação. Mas a realidade é a seguinte: os países do OPEP ficaram aí durante 2 anos da pandemia amargando perdas enormes. Inclusive, ficou até famosa aquela ocasião em que o preço do futuro do petróleo estava muito baixo, tudo isso. E o resultado é que essas empresas precisam se recuperar porque elas demandam altas taxas de investimento e são investimentos que são complexos. Então, o resultado todo é que, com certeza, os países do OPEP entendem que este é o momento que lhes é economicamente favorável. E, por outro lado, para o presidente Biden, a situação não é a mesma, porque ele tem eleição no meio do mandato, ele tem eleição ao final deste ano, e com a economia, com a inflação alta, você sabe que o americano vota com o bolso e ele não pensa 2 vezes ali em alterar os rumos da política do país, achando que a situação não vai melhorar. E esse é o resultado todo que a gente nota nessa história toda. Agora, com relação à substituição por economia verde, o grande desafio é fazer com que ela não somente seja sustentável, né, não a economia verde, mas a energia verde, não só que ela seja sustentável, mas que ela tenha a capacidade de gerar e abastecer aquilo que é demandado pelo crescimento dos países. E pelo caso da Alemanha, que é um país que historicamente tem se dedicado a esta situação, nós vemos que não tem funcionado tão bem assim. Então, você precisa recorrer às energias tradicionais, às formas tradicionais que nós conhecemos, para que você consiga garantir o abastecimento, particularmente nesse período de retomada do crescimento econômico. 14 horas em ponto, estamos conversando com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, ele que fala ao vivo com a gente, diretamente da França. Bom, eu fico por aqui, passo o bastão agora para o meu amigo Adalberto Piotto, que segue com vocês com essa cobertura especial da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Adalberto, é com você. Muito obrigado, Kalina. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso espectador que está acompanhando essa cobertura especial aqui da